Muito bom dia a todos. Meu nome é Alex Diniz, represento aqui a Universidade Federal de Viçosa. Gostaria de cumprimentar todos aqui presentes e que comecemos este debate. Para começar a moção, eu queria definir aqui os termos. O primeiro termo que eu queria definir é Brasília. Para este debate, nós considerarmos Brasília como a capital federal, uma vez que a Constituição Federal nos traz a capital federal do Brasil é Brasília. Dessa maneira, o nosso debate se pautará principalmente pela mudança de uma capital para uma nova capital e um novo eixo do Brasil. Então, é importante destacar que poderia haver desenvolvimento dessa região, poderíamos haver toda a construção arquitetônica que aqui existe presente, mas, porém, não como uma capital. Então, como não construir, seria não construir uma nova capital aqui neste local. É importante a gente destacar qual conceito histórico estamos lidando. Estamos lidando com o governo de Juscelino Kubitschek, que se teve após um grande período ditatorial de Vargas. E é interessante destacar também que estávamos em um contexto após a Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo vivia em uma ideia de a necessidade de progresso e a necessidade de ascensão do capitalismo como uma nova forma de aquisição. Então, nós consideramos que a grande construção dessa capital, ela teve um enorme custo econômico e ainda teve a ideia de uma falsa maneira de progresso. Então, essa bancada defende que nós deveríamos ter mantido a capital federal na cidade do Rio de Janeiro, como antes era. E agora eu vou passar a questão sobre o custo social de termos trocado as capitais. É interessante a gente destacar a arquitetura de Brasília. Nós temos ruas extremamente largas, pontos muito distantes. E é interessante que Lúcio Costa, que foi um dos arquitetos que planejou a cidade, ele admitiu que a sua construção ela é toda pautada para afastar o povo da política e de sua participação. Ou seja, com ruas largas e de difícil acesso, é difícil você juntar um aglomerado de pessoas para poder fazer uma manifestação social. E também é interessante que o arquiteto destacou que as ruas seriam largas caso tanques de guerra fossem necessários para serem passados. E sobre o custo social, também é importante destacar quem construiu Brasília, porque naquele ponto nós tivemos a grande propaganda governamental de que seria interessante para os trabalhadores virem para o meio, para o centro do Brasil. Então nós tivemos um grande fluxo de pessoas, em especial do Nordeste, os chamados candangos, que vieram para essa região para trabalhar. Eu queria citar aqui a música do Legião Urbana, Faroeste Caboclo, que é justamente disso, do rapaz que fora enviado para Brasília. Melhor lugar no Brasil não há. E o que conta a música? Santo Cristo até a morte trabalhava e dinheiro não dava para ele se alimentar. Nós tivemos um fluxo de pessoas que vieram para a capital, uma capital que não tinha estrutura nenhuma para isso. E eles sofreram a marginalização, a pobreza e várias dificuldades que têm reflexo até os dias atuais. Venho lhes destacar que Brasília fora extremamente elitizada e que essas populações foram jogadas para as chamadas cidades satélites. E venho destacar dados que as cidades satélites são extremamente perigosas, como, por exemplo, Ceilândia, que é uma das cidades mais perigosas, inclusive alerta da organização aqui. Caro deputado, seu ponto? Obrigado, cara deputada. A senhora trata do tamanho das vias como um problema para a manifestação, mas no centro do governo, na Praça dos Três Poderes, tem vias mais reduzidas, então a praça é nova para manifestar. O segundo ponto trata de violência no Rio de Janeiro, uma das capitais mais violentas do Brasil, né? Muito obrigada, caro deputado. O senhor trata das manifestações, eu queria trazer aqui um pouco sobre como é a manifestação na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, ela é conhecida por contar com manifestações praticamente semanais, em que as pessoas conseguem marcar com facilidade os pontos, porque há um acesso muito fácil e um fluxo muito grande de pessoas. E, caro deputado, as razões de violência no Rio de Janeiro, elas têm outras razões. Então, caso fosse capital, seria pautável a correção. Porém, as razões da violência nesta região do Brasil se deve à falsa propaganda de progresso e à vinda de pessoas que foram marginalizadas e, com isso, não tiveram outro caminho que tomar que não a violência. É interessante também destacar as palavras de uma historiadora chamada Anita Carla, que é da Universidade Federal de Viçosa, que ela trata aqui.
A comoção após a morte de Vargas, ela trouxe uma grande preocupação nacional, de que as pessoas poderiam tomar a rua e tomar o poder. E dessa maneira, havia sim uma preocupação do governo em tentar tirar as pessoas da política, de tentar afastar elas dessa questão de poder. E eu gostaria de trazer meu próximo ponto, que é essa questão como uma capital, como um elo político. É interessante que no livro de Freud, Totem e Tabu, ele trata sobre a construção e a fundamentação da organização política. Ou seja, o governante que vai tomar uma ação política, ele também se pauta numa ideia de psicoanálise, em que ele cita em que os institutos visam a repressão dos instintos humanos, trazendo uma noção de hierarquia frente ao indivíduo. Então, a gente pode perceber que Brasília ela é a real definição disso, em que nós temos um afastamento do indivíduo da política. E é interessante destacar que nós vivemos em uma democracia, que seria um governo de todos, o que é justamente isso, um governo que afastou as pessoas e que ainda trouxe mais dificuldades a isso. Eu queria destacar outras cidades do mundo que são capitais, por exemplo, Paris, Berlim, Bogotá e outras, que são cidades que têm um alto teor histórico e um alto teor cultural. Essas cidades são capitais e elas demonstram todo a trajetória daquele país em chegar naquele ponto. E é interessante que Brasília ela é uma artificialização desse ponto, em que nós temos a tentativa de deixar todo um passado para trás. E é interessante que aqui em Brasília nós não temos edifícios, ruas, nada com referência ao Império e à antiga República, que são pontos a serem estudados e a serem lembrados no nosso país. Ao contrário, nós temos simplesmente grandes edifícios com nomes de Juscelino Kubitschek, Juscelino Kubitschek, Juscelino Kubitschek, e ruas que não levam nomes, de forma a tornar tudo ainda mais neutro. E só para terminar, eu queria citar o Antônio Gramsci, que ele trata exatamente isso, sobre a hegemonia da cultura, que é quando uma parcela da população tenta tomar para si o que seria a cultura a ser passada pelos povos. E trazer Brasília para cá, trazer como capital, é um afastamento cultural e ainda mais um avanço à violência e à pobreza que nós não gostaríamos. Muito obrigada a todos. Muito bom dia a todos. Meu nome é Letícia Buriti. Eu venho da Tribuna Sociedade Paraibana de Debates e aqui me sinto extremamente orgulhosa em fazer parte da bancada de oposição. Senhores, como primeiro discurso da bancada de oposição, é importante que eu frise que meus pontos estarão, sim, batendo em confronto direto com os pontos trazidos pela primeira defesa. Primeiramente, senhores, eu gostaria de pontuar uma série de refutações. A primeira é a questão do Rio de Janeiro sendo trazido como visão em relação aos protestos e a quantidade de protestos do Rio sendo algo bom em relação à política e ao que não acontece em Brasília. Primeiramente, senhores, eu gostaria de falar sobre a vulgarização dos protestos do Rio de Janeiro. Porque se os protestos ocorrem a cada semana há mais de 3 décadas e o Rio de Janeiro está sucateado do jeito que está hoje, nós percebemos que essa quantidade de protestos desenfreadas, elas não fazem nenhum favor ao trabalhador. Porque o trabalhador protesta e não há um retorno da política. Por quê? Porque existe esse processo de vulgarização. Os representantes eles não veem mais essa quantidade exacerbada de protestos desenfreados como algo efetivo. Então, aqui nós percebemos que a quantidade de protestos que acontecem no Rio não são algo a ser equiparado com os protestos de Brasília. E não são coisas a serem louvadas simplesmente por causa da quantidade. O segundo é o afastamento das pessoas e da política. E, na verdade, eu gostaria de louvar isso na época em que foi contextualizada. Por quê? Senhores, nós tivemos uma construção histórica da era Vargas, onde terminou numa ditadura com várias pressões e manifestações de vários lados de ideologias diferentes. O presidente se suicidou e o vice assumiu. O vice assumiu e houveram um enorme número de manifestações populares. Manifestações do povo, extremamente desordenadas, que fizeram com que o Rio de Janeiro se instaurasse em um contexto de instabilidade política. E essa instabilidade política era justamente um motivo para se recomeçar. Porque toda essa carga, e a senhora aqui traz, e é um outro ponto da refutação, e a senhora traz algo em relação à falta de referências ao Império e à República anterior aqui. Senhora, primeiramente que o Império foi extremamente ruim para a história do Brasil. O Império teve vários pontos exacerbadamente que oprimiram a população, como, por exemplo, constituições outorgadas. Então, o Império não é referência para você falar de um desenvolvimento, população e política.
E o segundo é que a primeira parte da República, a República da Espada, como conota o nome, foi sim conquistada pela força e não fazia parte com a população. Vocês lembram daquela famosa frase que a população assistiu bestializada à proclamação da República. Então, senhores, esses dois marcos temporais não devem servir para defender que Brasília e esse afastamento pessoa e política na sua construção são coisas ruins, porque era necessário, era justamente um mal necessário em seu início, porque a gente precisava desse passo para trás para repensar todo o contexto de instabilidade política que estava instaurado no Rio de Janeiro após a morte de Vargas. Então, aqui nós temos 3 refutações e a parte, na verdade, de que não deveria ser uma capital, que foi um ponto muito frisado pela primeira defesa. E, com isso, eu dou início à minha argumentação. A primeira parte é a concretização de um nacionalismo, senhores, de uma imagem nacional, ponto que vai ser, sim, abordado pela minha colega de bancada, mas eu vou explanar aos senhores as primeiras colocações. A questão é que a imagem de Brasília ela foi imediatamente associada à imagem de um Brasil, porque era uma cidade que foi construída em um local muito afastado e ela trazia, sim, em seus projetos, o projeto de Luiz Costa, a imagem que agora o Brasil queria passar. Então, aqui nós veremos detalhadamente os aspectos arquitetônicos na segunda parte do discurso da nossa bancada. O meu segundo ponto é, na verdade, a própria estabilidade que Brasília trazia. Por quê? Porque existe um simbolismo de fortalecimento. O final da era Vargas trouxe a instabilidade política que eu já demonstrei na minha refutação e seguiu um projeto de manifestações populares, de instabilidade, de um mandato do vice-presidente Cabra Filho, que foi marcado por controvérsias em partidos e escândalos de corrupção, ou seja, controvérsias éticas, e a questão de Juscelino eleito. Juscelino eleito que quase não conseguiu assumir, e glória a Deus que assumiu, porque trouxe justamente essa inovação para o cenário brasileiro. Essa inovação que vem com a posse dele em 56 e com o pensamento de um projeto grandioso do projeto da cidade de Brasília, só um ano depois, em 57. Em 57, aí eu dou início ao meu terceiro ponto de argumentação, a questão da concretização do governo de JK. Porque, senhoras e senhores, nos anos brilhantes do presidente, existiram vários progressos. Existiram progressos justamente que culminou no final, no presente final de JK, que foi a cidade de Brasília. Porque foi, sim, uma política desenvolvimentista extremamente importante. Os operários ganharam concessões salariais, a classe média aplaudiu o progresso econômico e os industriais eles ampliaram suas ações com facilidade de crédito. Isso daí os senhores encontram em qualquer livro de história. Por quê? Porque o plano de metas de JK foi extremamente inovador e necessário. Por favor, senhora deputada. A senhora coloca Brasília como um novo marco. Então, o que aconteceu antes? A cultura e a história do povo deveria ser deixada para trás, esquecida? Senhora, a senhora vê um livro de história começando na construção de Brasília? A nossa história nunca foi esquecida. É simplesmente necessário que nós entendamos a importância de ter um marco no progresso do país. Qual é o prejuízo em ter na história um ponto onde os governantes, um ponto onde o Brasil se juntou para justamente fazer um marco em sua história que abordasse tudo aquilo que estava, sim, errado nos anos anteriores. Então, o Império, a República da Espada, tudo isso ele fica para trás com a idealização de Brasília. E, senhores, dando continuidade, o governo de JK, que pode aqui ser criticado ou não pela bancada, foi, sim, pauta de enormes pontos de importância para o Brasil. E isso aqui não pode ser questionado. Por quê? Porque ele trouxe desenvolvimento. E ele trouxe desenvolvimento, e aqui é o meu quarto ponto de argumentação, que é justamente a geração de empregos que trouxe, e não pode ser negada. A partir do momento que Brasília foi construído num local afastado da centralização do poder e do governo, foi um local afastado que necessitou da construção de várias pessoas. Então, senhora deputada, nós não construímos Brasília só pautada em concreto, nós construímos Brasília com pessoas, e isso é uma enorme carga cultural. Muito obrigada, encerro meu discurso. Muito bom dia a todos, é uma honra estar aqui.
Eu gostaria de agradecer principalmente à minha sociedade Octógono por todo o apoio que me deram e à minha dupla mista, Alexia Diniz de Viçosa. Cumprimento também toda a plateia, meus opositores e a brilhante mesa dedicadora. Esta casa veio defender que nós não construiríamos Brasília no lugar de Juscelino Kubitschek. Por quê? Porque tem um custo econômico, tem um custo social ainda mais aprofundado do que o já trazido pela Alexia, porque prejudica a democracia e porque é um problema de organização político-social no Brasil atual. Eu gostaria de iniciar com a questão do custo econômico majorado. Brasília foi uma construção de uma cidade que ela não apenas exigiu investimento em projetos arquitetônicos e de construção, como também exigiu toda a estrutura envolvida ao entorno da cidade. Foram necessárias a construção de rodovias, foram necessárias a construção de instituições, do próprio Congresso Nacional, de todos os prédios de uma cidade inteira. Qual que é o problema desse custo econômico majorado? O Juscelino Kubitschek estava muito preocupado com a ideia dela do progresso de 5 anos em 5, porque ele queria promover uma autoimagem do governo, mas ele fez isso de forma irresponsável, porque ele não pensou no legado de dívida que isso ia deixar para a nação brasileira, projetando isso tudo a curto prazo. Isso é muito bem explicado quando a gente pensa no economista, o nome dele é Francisco de Campos, ele é da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele explica o seguinte, que a construção ela se pautou em vários problemas relacionados tanto ao custo do modal rodoviário, que envolvia Brasília, quanto ao custo das construções em si, quanto ao custo das próprias instituições que foram geradas, e que isso tudo gerou um grande déficit. E qual que é o problema desse déficit? Esse déficit possibilitou, por exemplo, que os governos militares eles fossem considerados extremamente progressistas num termo econômico, por causa do progresso, desculpa, gente, em relação ao desenvolvimento econômico, do milagre econômico, justamente porque o Brasil já estava com uma estrutura financeira muito prejudicada pela construção de Brasília, que custou imensamente caro para os cofres públicos. E qual que é o problema, além de ter custado muito caro? Ela custou muito caro, e ela custou muito caro para prejudicar a nossa democracia. Tem uma teoria do interesse público, do Bernard Miller, da Universidade de Paris, que ele fala o seguinte, que o interesse público ele deve buscar corrigir problemas de bem-estar, concretizar valores sociais e aprimorar a função social do mercado. E qual que é o problema? E que esse processo, isso tudo está integrado a um processo político deliberativo ligado a uma concepção político-procedimental, ou seja, a política como meio. E as classes políticas, muitas vezes, elas têm interesses próprios, que não são interesses públicos, são interesses privados da classe política, mas que não representam a sociedade. E isso é muito bem explicado pelo Leigh Hancher e pelo Michael Moran, da Universidade de Londres, quando eles falam do conceito de privatização do público. E isso a gente verifica em Brasília quando a gente percebe que os interesses dos governantes de se afastarem da população para coibir manifestações e criar uma ideia de progresso forçado foi pensada basicamente no interesse do Juscelino Kubitschek de se autopromover e não foi considerado todos os problemas sociais e econômicos que se gerar para o Brasil, pois não? Olha, eu acredito, a nossa bancada acredita que a economia é uma construção complexa de fatores e muito dificilmente você pode atribuir uma causa econômica tão majorada a um ponto específico. Então, eu acho que, sim, a construção de Brasília contribuiu, sim, para o problema dos cofres públicos. Além disso, a construção de Brasília não foi um problema só para os cofres públicos federais, ela foi um problema para os cofres públicos estaduais do Rio de Janeiro. A Júlia Valente ela é uma doutoranda que foi orientada pelo Nilo Batista e pela Vera Malaguti Batista, que são criminólogos, e o Nilo Batista é ex-governador do Rio de Janeiro, que atualmente eles lecionam na UERJ. E, na tese de doutorado dela, ela analisa a saúde do capital financeiro do Rio de Janeiro após o deslocamento de capital. Porque o que acontece? Desde o Império, desde 1808... só um ponto. Não é questão do Império ser bom ou ruim, a questão é que a família real aportou aqui no Brasil desde 1808, e de 1808 até 1957, toda a estrutura da capital se concentrava no Rio de Janeiro, e, por isso, foram desenvolvidas diversas instituições que tinham um custo, que tinham uma construção, que já estavam prontas e já estavam estruturadas. Então, a questão não é se o Império foi bom ou ruim, a questão é que o Império gerou uma estrutura no Rio de Janeiro que já estava pronta, que custou muito caro, e uma estrutura que, depois que a capital foi removida do Rio de Janeiro para Brasília, ficou a cargo do governo estadual, que não tinha como arcar com os custos daquele governo federal vazio, deixando um espaço de lacuna no Rio de Janeiro, que, inclusive, piorou o problema de violência. Isso é uma das coisas que a Júlia Valente fala. Sobre o problema da violência no Rio de Janeiro,
boa parte do problema da violência no Rio de Janeiro foi muito agravado com a transferência de capital, porque nós tivemos uma fragilização das polícias, nós tivemos uma fragilização do poder público e uma falta de capacidade do governo estadual de arcar com as lacunas deixadas pelo governo federal de forma muito irresponsável e muito imediata. E esse abandono das instituições é uma das coisas que gera o déficit orçamentário no Rio de Janeiro, que, segundo Flávio Bernardes, que é um professor de Direito Financeiro da Universidade Federal de Minas Gerais, com doutorado em Coimbra, foi uma das coisas que possibilitou a quebra posterior do orçamento estadual do Rio de Janeiro. Então, o problema atual do déficit orçamentário estadual do Rio de Janeiro advém, em parte, dessa construção de Brasília, deixando um legado muito negativo. Além disso, a gente tem um problema que, no Rio de Janeiro, a gente tinha, inclusive, a estrutura militar que é necessária para proteger a soberania nacional de um governo central. A gente tem lá, por exemplo, a Academia das Agulhas Negras, a estrutura da Marinha, a Aeronáutica. Isso tudo é muito importante para a defesa, inclusive, da segurança externa do país. Mas o país não deve tentar se proteger do próprio povo. E é isso que a gente faz quando a gente desloca a capital para Brasília. Com as suas ruas largas que possibilitam a dispersão de manifestação e a passagem de tanques numa área central do Brasil, a gente pode pressupor que esses tanques não tinham foco externo. Brasília é bem central, ou seja, esses tanques eles tinham como foco a própria população civil. Isso é uma demonstração de que nem sempre o projeto político ele tem bases éticas. O Thomas Sedlak, no conceito dele, no livro dele de Economia do Bem e do Mal, ele fala que economia, assim como planejamento governamental, eles devem ter conteúdo ético, pensando um projeto econômico e um projeto social com base na ética que existe. E, atualmente, é bom a gente reforçar a ética democrática. E, nessa ética democrática, a gente precisa se preocupar com o povo. Existe um conceito que chama precariado, do Guy Standing, da Universidade de Londres, que ele fala o seguinte, que o precariado é formado por pessoas sem garantias, mal pagas e não ouvidas. E a construção de Brasília é uma das coisas que possibilita que essas pessoas não sejam ouvidas, porque, se deslocar para cá, é difícil e é caro estar longe das maiores áreas de concentração populacional do Brasil. Além disso, Brasília foi pautada numa construção extremamente otimista, que não possibilitou as pessoas perceberem os legados ruins que isso ia trazer para a gente. Além disso, a gente ainda tem o problema de que fortalece a hierarquização, como já trazido pela Alexia. Só algumas pequenas refutações. Sobre a vulgarização dos projetos. O povo tem todo o direito de se manifestar quando eles se sentirem insatisfeitos, sempre que eles se sentirem insatisfeitos, porque todo o poder emana do povo. Além disso, essa imagem do Brasil que Brasília tentava passar é falsa, ou seja, não é boa. Muito bom dia a todos. Eu gostaria de saudar todos os que estão aqui presentes, parabenizar por termos chegado até as quartas de final e agradecer a presença da plateia que aqui está. É uma honra discutir Brasília, uma cidade pela qual eu sou apaixonada, como ex-estudante de arquitetura e urbanismo. Essa cidade, de fato, passa muitas mensagens que mexem com o nosso coração, com o nosso imaginário, com a constituição do que é a identidade brasileira e com o progresso e o futuro. Eu gostaria de, primeiramente, começar com algumas refutações sobre o custo econômico de Brasília. Primeiro, que há uma contradição da bancada, dizendo que não se pode atribuir o atraso econômico em um pequeno ponto, ou seja, um único ponto não é o suficiente para definir o atraso econômico de um país. Mas é justamente um pequeno ponto que a bancada de defesa traz, ou seja, todo o atraso econômico do Brasil foi devido à construção de Brasília. Mas a senhora me disse que eu não posso utilizar um único ponto. Então, obviamente, há uma estrutura conjuntural de se analisar o porquê que o Brasil teve dívidas, porquê que ele estava com atraso econômico. E, necessariamente, Brasília é o símbolo da renovação, porque atrasados economicamente nós estávamos por manter políticas que eram anteriores a tudo aquilo que o mundo vivia. Brasília foi necessária para mostrar que o Brasil poderia dar um passo à frente. Pois não, senhora deputada? O custo econômico é um dado objetivo, o atraso econômico não. Além disso, em relação a Brasília, a senhora não acha que essa ideia de progresso social alto demais? O seu segundo ponto eu vou responder mais para frente, em relação ao custo econômico que a senhora traz, todo o processo de inovação, de crescimento, de formação de indústria, construção de ferrovias, rodovias, todo o país para crescer tem um custo econômico. Agora a senhora me diz se a gente deve abolir todo o custo econômico em detrimento de nunca crescer. Agora, falando sobre meus pontos argumentativos. Brasília, em primeiro lugar, é um grande image making internacional. Aumann, quando ele fala sobre comunicação política, ele diz que tudo aquilo que é feito politicamente passa um input, uma mensagem que chega para o pessoal, que entra no imaginário, tanto da política quanto do cidadão médio brasileiro. E o que é que se traduz? Há dois tipos de poder, o bruto e o líquido. E Brasília é um reflexo do image making internacional no input de poder bruto, ou seja, que é possível reorganizar um poder interno e que é possível mudar de ambiente.
Senhora, quando nós falamos, por exemplo, que no Rio de Janeiro já haviam estruturas prontas e que não tinha necessidade da gente renovar, eu trago à senhora também que boa parte do déficit do Rio de Janeiro se deve ao fato de a corte ter pensado que poderia fazer uma Belle Époque, ou seja, que num país sem estrutura econômica, você pode simplesmente replicar o que existe em países desenvolvidos, o que existia na metrópole, o que trouxe um grande custo econômico para o nosso país. Ou seja, você fazer estruturas, igrejas, prédios principais, com muito ouro, com muitos detalhes. Essas construções, elas são bem menos inorgânicas, que é um próximo ponto que eu vou trazer, e elas refletem uma echo chamber, é mais do mesmo. É exatamente isso. Então, a gente estava tendo mais do Império, mais da nossa antiga República. É isso que a senhora quer, uma réplica constante de coisas que já se passaram. Mas e o futuro do Brasil? Quem cuidava? Juscelino Kubitschek cuidava. Meu segundo ponto é que Brasília ela tem 3 pontos, 3 prédios, 3 estruturas que são essenciais para a gente poder entender como é que ela funciona. A primeira delas se trata do orgulho nacional, o nosso panteão da pátria. O Panteão da Pátria é uma estrutura linda, um marco, você se arrepia estando lá. E ali estão contidos os nossos heróis nacionais. Finalmente, alguém valorizou aquilo que nós temos no país, as pessoas que foram relevantes para trazer mudanças. E não simplesmente o Império, não simplesmente aquilo que foi Dom Pedro I, Dom Pedro II e toda a sua família e seus amigos, mas sim todos aqueles que lutaram no processo sociológico e histórico do nosso país. Pois não, senhora deputada? Senhora, eu vou lhe explicar o porquê que Brasília é importante, é um marco mais para frente. A senhora precisa me deixar falar. Segundo prédio importante é a Catedral. A Catedral de Brasília ela é orgânica em relação às outras instituições religiosas do país, mostrando que o poder divino ele não é estático, não é fundamental, mas que necessariamente passa uma imagem contraditória à Catedral, porque é como se a verdadeira divindade viesse da base para o topo, ou seja, o povo tem poder. Essa é o reflexo da Catedral de Brasília, ou seja, é um antirreflexo daquilo que existiu antes da nossa República. E o terceiro são os palácios. A altura que os palácios estão em relação ao chão denotam a eles o quanto que eles estão próximos das pessoas. Então, ao contrário do que se fala que Brasília ela passa um símbolo exclusivamente excludente, na verdade, a proximidade do chão dos prédios jurídicos mostra que esses prédios eles estão querendo mais do povo e menos da estrutura hierárquica que estaria superior, que não existe. Em terceiro lugar, meu terceiro argumento é sobre o modernismo. A estrutura de Brasília mostra, primeiramente, que o poder não é divino. E, em segundo lugar, o reflexo do modernismo é que as estruturas aparentes, ou seja, o concreto, ele mostra aquilo que é a essência, a verdade. Não é uma coisa escondida por vitrais, não existem grandes pinturas, não tem uma cobertura de ouro, o poder é o que é, as instituições são o que são, e você consegue lê-las a partir da aparência de Brasília. Não existem tantas paredes de vedação, ou seja, paredes que servem para esconder, mas existem majoritariamente paredes de estrutura, aquilo que mostra a solidez da nossa arquitetura e das nossas instituições. E agora, meu quarto ponto, eu não vou aceitar mais pontos de informação, nosso quarto ponto é um avião investindo na nossa felicidade. O plano piloto, ele traz 2 fatores. O orgulho nacional, porque o avião foi construído por a gente, criado por a gente, inventado por a gente, e é um grande símbolo da nossa estrutura tecnológica no Brasil. Mas, em segundo lugar, ele nos leva a decolar. Brasília é necessária para revalidar a identidade do brasileiro. O brasileiro, quando recebeu primeiramente esse nome, era o nome de ladrão de pau-brasil. Esse era o brasileiro. O ladrão de pau-brasil era o brasileiro. Mas agora nós temos Brasília, que ressignifica aquilo que é a nossa identidade nacional. E, por último, meu quinto argumento é que Niemeyer construiu uma mulher linda. Brasília é uma mulher linda. E mostra que é possível brincar com o concreto, fazendo coisas que, para todos os outros arquitetos e engenheiros, era impossível. Mas essa manipulação do concreto mostra, na verdade, que as estruturas rígidas anteriormente criadas, elas podem ser modernizadas. Por isso que Brasília, senhores, ela cria, primeiramente, um impacto na gente, que é possível você se reconstruir apesar da história, que é possível você poder ser impactado pela grandeza de um próprio povo, com um novo significado do que significa ser brasileiro, e que, principalmente, Brasília é uma cidade do
futuro. Brasília traz para a gente aquilo que é futurista. A organização de Brasília mostra que, finalmente, as coisas no Brasil não estavam acontecendo à mercê de qualquer coisa. Havia um plano, haviam metas, Brasília é organizada, há blocos, há avenidas principais, há quadras, há setores, ou seja, isso não é uma estrutura orgânica desorganizada como aconteceu com a maioria das cidades, principalmente nas cidades de Minas Gerais, mas sim que o nosso Brasil, ele tem um plano, ele tem uma visão, e essa visão de JK é o futuro. Bom dia, querida plateia, mesa adjudicadora, colegas debatedores. É um prazer que eu, Lucas Mendonça, venho aqui representando a Universidade Federal de Minas Gerais, a Casa Senatus, nestas quartas finais, junto de minha dupla. Bom, o papel que eu venho cumprir aqui é de trazer luz para alguns pontos que não foram tocados e também de fazer algumas breves refutações sobre o que foi dito pela primeira oposição que me antecedeu. A primeira questão que eu quero trazer para os senhores é que eu concedo uma coisa para a bancada de oposição. Brasília é uma cidade maravilhosa. Eu, pessoalmente, adoro essa cidade. Ela é linda. Agora, nós temos que pensar que o custo para que nós tenhamos essa cidade maravilhosa foi elevadíssimo. E este custo não é só financeiro, como eu vou demonstrar. Ele é um custo em vários âmbitos. A primeira questão que nós temos que pensar, conforme foi dito pela nobre colega que me antecedeu, é a questão dos palácios de Brasília. Sim, Brasília tem palácios, belas construções, mas eu diria que muitos deles, se não quase todos, são verdadeiros elefantes brancos. Elefantes brancos é um nome que se usa para construções gigantescas, cababescas, mas que não tem nenhum, que não tem nenhum uso de fato, de aproveitamento daquele espaço. Eu cito aqui um exemplo de Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral. Quando se está dentro do prédio do Tribunal Superior Eleitoral, para caminhar de um gabinete até outro gabinete de ministro, se percorre o total de 10 minutos de caminhada. E eu não estou falando apenas de distância, por exemplo, em elevadores. Nós temos, então, verdadeiras construções gigantescas e que são mal exploradas, que são mal utilizadas. Além disso, nós temos que pensar também que essas construções vieram com um custo financeiro. Afinal de contas, são construções gigantes, como eu falei, e esse custo financeiro será abordado ainda por mim logo mais. A segunda questão que nós temos que pensar é da ideia da construção filosófica da Torre de Marfim. A Torre de Marfim seria uma torre belíssima, onde os governantes, os majestosos, se isolariam de seu povo, lá embaixo, que sofre. Quando nós temos Brasília, nós temos a construção de Brasília, nós temos, então, a transferência do poder para uma verdadeira Torre de Marfim. Nós temos a transferência do poder para uma cidade construída, um palácio construído para aguardar aqueles governantes. As deputadas de oposição trazem que são palácios horizontais. Sim, são palácios relativamente até baixos. Alguns deles, nós temos que lembrar que muitos são realmente gigantescos, mas alguns são baixos, eu considero também. Mas nós temos que pensar que, ainda que baixos, eles estão isolados. Brasília foi construída em uma região onde não havia praticamente nada. E, assim, houve um caso claro de Torre de Marfim se mostrando presente aqui dentro. Aristóteles dizia que um homem é um animal político, que separar o homem da política era gravíssimo. Agora, quando nós temos, então, esse isolamento, essa transferência, ainda que simbolicamente, nós temos um isolamento daquela população da política. Deputada, por favor. Justamente, a construção de uma cidade isolada não significa que a gente pode trazer desenvolvimento para o interior do país. E por ser uma cidade criada, a gente pode ter uma miscigenação de povos, ou seja, finalmente a capital do país é constituída por todos. Acredito que entendi o ponto da deputada. Deputada, realmente, traz desenvolvimento. Mas, como eu falei, esse desenvolvimento vem a um custo tão elevado, não só financeiro, que não é viável, que não é legítimo. Continuando, então, para que talvez a deputada possa esclarecer melhor. Nós temos que lembrar um pouco do contexto. De fato, o contexto já foi esbarrado aqui na primeira metade do debate, mas vamos reforçar e aprofundar um pouco mais. Getúlio Vargas, eleito democraticamente, suicidou-se tragicamente em 1954. Desde então, e desde já um pouco antes do seu suicídio, afinal de contas, esse suicídio não foi do nada, nós temos uma grande movimentação, principalmente nos quartéis, no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, principalmente no Exército, para poder deslegitimar o governo e dar um golpe militar.
O governo Vargas já foi acusado, já foi permeado de acusações, muitas delas falaciosas, segundo Lira Neto, biógrafo, historiador respeitadíssimo, de corrupção. Acusações plantadas para deslegitimar Vargas. Mas tudo bem, Vargas se matou. Quando Vargas se mata, o que acontece? A eleição de Juscelino Kubitschek, após o curto resto de mandato de Café Filho, vice do então presidente Getúlio Vargas. Assim, Juscelino é eleito e ele, então, constrói Brasília. E o que acontece na construção de Brasília, assim como quase em todas as obras públicas do país? Corrupção. Inúmeros casos de superfaturamento, inúmeros casos de recursos que saem para a construção, mas que não são encontrados, não é encontrado o seu destino. Foram vários esses casos. E assim, nós temos, então, um reforço para a ideia de corrupção, que já estava sendo plantada na população desde o governo Vargas. Isso é problemático, ainda vou explicar por quê. Agora, um segundo ponto, que também tem a ver com esse contexto político, é a questão do endividamento. De fato, conforme a deputada da primeira defesa pontuou, a economia ela é complexa, ela é influenciada por vários fatores. Mas, no caso da construção de Brasília, foram gastos inúmeros recursos que tiveram que sair de algum lugar. Esses recursos saíram de onde? Endividamento externo. Empréstimos com o Banco Mundial, empréstimos com os Estados Unidos, investidores estrangeiros, muitos recursos que aumentaram potencialmente a nossa dívida externa e que prejudicaram gravemente a economia. Vários fatores influenciam a economia, mas prejudicaram gravemente. E, assim, para encerrar essa questão do contexto, esse argumento do contexto, nós temos que lembrar que este contexto levou, então, a uma legitimação do golpe militar de 64. Afinal de contas, o presidente que foi eleito logo depois de JK era Jânio Quadros, com o discurso da vassourinha, varrer a corrupção. Percebam? E assim vem, então, os militares e fazem o golpe, usando muitas dessas questões que vieram de Brasília para legitimar aquele golpe de 64. Outra questão que nós temos que lembrar é que há um problema de segurança em Brasília. Brasília é uma cidade praticamente plana, não há morros. Se nós temos um ataque à bomba, e na época um ataque à bomba não era distante, como pode parecer hoje, porque estávamos em plena Guerra Fria, se nós temos um ataque à bomba, esta bomba vai ser muito maximizada em uma cidade plana, afinal de contas não haverão morros para poder barrar essas bombas, e assim a cidade fica vulnerável, o governo fica vulnerável. Nós temos também um ponto, que é a falta de consulta pública. Brasília foi feita de cima para baixo, o povo não foi consultado. E dentro desse povo nós temos os funcionários públicos, que trabalhavam no Rio de Janeiro, por exemplo, e foram transferidos contra a sua vontade. E, por fim, nós temos um problema ambiental. Brasília causou um enorme desmatamento. Por tudo isso, eu digo, esta casa não construiria Brasília. Muito obrigado, agradeço a todos. Bom dia a todos. Gostaria de saudar todos que se fazem presentes aqui na plateia, enfim, todos os deputados e a nobre mesa de adjudicação. Gostaria de começar o meu discurso, primeiramente, refutando alguns pontos que foram aqui trazidos. Primeiramente, com a questão dos custos, né? Custo alto, senhores, não significa necessariamente prejuízo. Brasília teve um custo alto, evidentemente, na sua construção. Afinal, vamos construir uma capital, é necessário que se invista na capital do país, mas não quer dizer que seja um prejuízo. Pelo contrário, foi muito benéfico, como vai ser demonstrado no meu discurso, primeiramente porque gerou emprego, ou seja, um momento em que havia já uma concentração populacional muito alta em regiões saturadas do país, há um novo polo para empregos, pessoas do país todo vêm para cá para poder conseguir uma nova vida, desenvolver a economia do país. Segundo ponto, infraestrutura. O Brasil necessita de vias, necessita ser conectada. O Brasil hoje ele é conectado através das suas rodovias para poder desenvolver a sua economia. A própria agropecuária brasileira necessita muito do setor de transportes. Imagina só o que seria do Brasil se não houvesse Brasília, esse desenvolvimento, essa malha viária que sai do centro, aceitarei no final, está aqui, deputado, essa malha viária que sai do centro para poder conectar todas as regiões do Brasil. Ou seja, seria inviável. Além disso, cultura, né? Brasília, senhores, refutando já de primeiro ponto, Brasília é um museu a céu aberto, certo? A visão que foi trazida pelas nobres deputadas é uma visão eurocêntrica. Vejam só, Legião Urbana, Capital Inicial, Paralamas, são movimentos culturais que surgiram em Brasília, movimentos que são evidentemente brasileiros, não são a mera reprodução do império, como foi trazido. Ou seja, dizer que cultura é somente aquela ideia arcaica, né, que tem da arte europeia, é uma visão tanto quanto antiquada e um tanto quanto não tão patriota, né, assim por dizer. Inclusive,
Niemeyer ele teve a possibilidade de desenvolver essa cidade como um museu a céu aberto, como já foi dito aqui pelas outras deputadas. E eu dou o exemplo, por exemplo, de Roterdã, que é uma própria cidade europeia que não tem uma característica antiga, que não tem a característica monárquica e que hoje atrai muitos turistas exatamente pelo seu modernismo. Niemeyer pôde implementar isso no Brasil. Manifestações, como já refutei, inclusive no próprio POI, a Praça dos Três Poderes ela permite esse tipo de manifestação, uma praça enorme. Inclusive, senhores, quando fazemos greve, vale salientar, não greve, quando fazemos manifestações, as vias elas são bloqueadas. Então, Brasília é excelente, porque com essas grandes vias, as pessoas podem ocupar em massa, diferentemente do Rio de Janeiro, que tem vias estreitas, né, que é aquela arquitetura colonial que impedia as pessoas de se manifestarem bem. Bem, já passando para os pontos, Brasília também é essencial para o desenvolvimento econômico do país e para também a segurança do país. Então, vamos trazendo que as dimensões continentais do Brasil faz-se necessário um governo que tenha uma marcância presente no centro, que ela consiga ter uma equidistância com todas as regiões do país, certo? Isso vai valorizar a soberania do Brasil, algo que não foi trazido tanto nos outros discursos, certo? O controle ele fica mais difícil quando as áreas estão mais dispersas do país, inclusive quando são pouco populadas, né? Imagina só, toda a população do Brasil concentrada no litoral, um centro completamente vazio, isso, ainda mais com a distância do governo central, facilitaria muito possíveis invasões. Vale salientar que o Brasil vivia um contexto de guerra fria, como foi salientado pelo nobre deputado, instabilidade. O Brasil necessitava de um fortalecimento, de uma segurança maior. Vale salientar, senhores deputados, que o litoral expõe. Eu não sei se os senhores se acordam, mas já houveram navios de guerra apontados para o Rio de Janeiro. Os senhores acham que isso, de fato, traz segurança? De forma alguma. Nesse sentido, da concentração no litoral, eu gostaria de trazer o que fala o Acemoglu no seu livro Why Nations Fail, certo? Ele trata, inclusive, que a concentração política e econômica ela é muito perigosa. Trago o exemplo de Roma. Roma, quando cai, o governo central se destrói e toda a economia de Roma também. Então, todo o país fracassa. É necessário ter uma separação. É importante a separação do poder político e do poder econômico, para que caso um deles tenha algum determinado tipo de ataque, o país possa se reestruturar, tanto na parte do governo, tanto na parte da iniciativa privada. Sim, deputado. Os empregos gerados por construção civil são necessariamente provisórios. Eles acabam quando a construção acaba. O que fazer com essas pessoas que ficaram desempregadas, forçadas a ir para a cidade satélite em situação de precariedade? Entendi, senhora. Veja bem, Brasília é uma cidade que sempre vai necessitar de construção civil. Sempre vão ter pessoas aqui vindo para Brasília para trabalhar, até porque aqui a Brasília é uma capital que vai continuar crescendo. Afinal, servidores públicos federais vêm para Brasília todos os anos, então necessita de uma reestruturação. As pessoas ficaram até porque tinham oportunidades de emprego, oportunidades de crescimento. Brasília ofertava terrenos para as pessoas que hoje valem milhões, e eles só conseguiram se estruturar nesse tipo de sentido porque eles conseguiram vir a Brasília. Então, eles conseguiram se estabelecer, conseguiram empregos, conseguiram se desenvolver, né? Além disso, senhores, a redistribuição populacional. São Paulo hoje conta com 17 milhões de pessoas. O Rio de Janeiro conta com 3 milhões de pessoas. Imagine se o governo central ainda fosse no Rio de Janeiro. Como é que ia ser isso? Todos os servidores públicos iam estar lá, a concentração econômica dos servidores públicos iam estar lá, as pessoas que buscassem empregos iam todos para o Rio de Janeiro, que hoje já tem 17 milhões de pessoas. Como é que seria o trânsito no Rio de Janeiro? Como é que seria ainda a violência no Rio de Janeiro? Seria ainda mais acentuada se houvessem mais pessoas. Então, Brasília foi essencial para a redistribuição da população. Essencial ter o governo central no centro do Brasil. Não somente por essa questão de segurança, afinal, a população, quando ela habita uma determinada área, ela traz segurança, mas ela também consegue redistribuir e evitar problemas de superpopulação, que inclusive o Brasil já vive hoje. O centro, como já foi dito aqui, ele também protege. Capitais, como foram trazidas aqui, como Paris, Madrid, elas têm exatamente no centro do país, porque o litoral expõe, como já foi exposto. Sim, caro nobre deputado. Muito obrigado, senhor deputado. Com o endividamento crescente, mesmo com o emprego, esses trabalhadores não estariam fragilizados pela perda de significado de sua renda relativamente ao mundo? De forma alguma, senhor deputado, é necessário que a geração de empregos que Brasília traz, pela concentração econômica dos servidores públicos que aqui tem, é muito importante que esses trabalhadores venham para habitar essas áreas e consigam mais trabalho. Afinal, na própria Sudeste já está superfaturado, né, já está superpopulacionado, e no próprio Nordeste do país faltavam oportunidades. Então, é muito importante que esses trabalhadores viessem para que eles pudessem desenvolver. Bem,
O governo federal ele tem bastante poder no Brasil, então é necessário essa equidistância para que ele tenha primeiro, um sentido de neutralidade em relação às outras regiões, certo? Que é importante para manter a unidade do país e também para atender às melhores necessidades. Vale salientar que foi no governo do Kubitschek que programas como o Sudã e a Sudene para desenvolver outras áreas foram considerados. Isso também é um efeito colateral de tratar o Brasil como um todo, tratar o Brasil como toda a sua extensão, e não somente o polo econômico, que é o sudeste do Brasil e o Rio de Janeiro. Então, senhores, como pode ser bem avaliado, Brasília é essencial para o desenvolvimento econômico do país e para a proteção da nação como um todo. A soberania do Brasil ela consegue ser desenvolvida e ela consegue ser mais bem protegida, e a economia ela conseguiu se desenvolver através de uma fuga de um espaço do sudeste do Brasil para o centro Brasília. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Meu nome é Bernardo Nicolau, aqui represento a Casa Senatus, e começarei o trabalho para mostrar por que, pelas conclusões apresentadas aqui pelos meus colegas da defesa, não deveríamos construir Brasília. E eu gostaria de começar abordando principalmente um ponto que foi trazido pela primeira oposição, e que eu acho que ainda não foi bem atendido. A primeira oposição levantou o ponto de que no Rio de Janeiro haveria instabilidade. As manifestações trariam instabilidade, e eles trazem inclusive isso como uma vulgarização dos protestos. Há vários protestos. A primeira defesa responde isso falando que a população tem o direito de protestar, o que é verdade, mas temos que pensar também que os senhores falam que a instabilidade foi um excelente motivo para a alteração. Mas sempre que tivermos instabilidade política, então, mudaremos a nossa capital para um outro espaço? Porque, por exemplo, em 2013, tivemos bastante instabilidade política em Brasília. Atualmente, temos muitas manifestações em Brasília. Já devemos começar a planejar uma nova capital em algum outro espaço? Acredito que não, senhores. Continuemos, então. Temos alguns pontos que devem ser melhor abordados. A senhora deputada da primeira defesa, ela fala também da situação das ruas largas de Brasília, que dão uma aparência de guerra interna, uma guerra contra a população pelo uso de tanques. Senhores, como o senhor da extensão da oposição muito bem trouxe, nós estamos em uma cidade central. Tanques são utilizados para guerras terrestres. Nós tendo um tanque aqui, a não ser que haja um exército que invadiu até o centro do país, ele não será utilizado. Quem está no centro do país? Quem está em Brasília? O povo. Os manifestantes que poderiam se tornar a instabilidade que os senhores levantam. Os tanques aqui, infelizmente, passam uma imagem de agressão contra a nossa população. E também é dito da fragilização do Rio, da fragilização orçamentária do Rio de Janeiro, uma vez que já tínhamos prédios preparados, prédios que poderiam ser utilizados, e infelizmente eles foram sucateados por uma mudança rápida. Uma mudança de 50 anos em 5, e em 5 anos retiramos a estrutura do Rio de Janeiro. E isso foi negativo, senhores. Os senhores querem um exemplo da precarização dos orçamentos do Rio, que perdura até hoje? Temos o Museu Nacional, por exemplo. Há outras questões envolvidas? Claro, mas é um prédio do Império que existia na época que foi sucateado porque não havia um governo central forte, presente ali para dar atenção a essas construções. A primeira oposição traz algumas outras noções que são bastante importantes. Claro, o simbolismo de proximidade dos palácios, que é muito bem rebatido pelo meu colega. Tudo bem, os palácios estão próximos do chão, mas estão distantes do restante do país. Distante das capitais que mais têm população do nosso povo. Por favor, senhor deputado. Obrigado, deputado. Então, o senhor fala que a questão dos tanques como uma ameaça à democracia, mas a nobre deputada que antecedeu o senhor falou que o Rio de Janeiro é exatamente o local que tem as agulhas negras, que tem uma grande presença do Exército. Então, o Brasil não seria um bom ponto nesse sentido. No segundo ponto, o senhor traz a instabilidade. Em 2013, se trabalha com instabilidade interna, enquanto a Guerra Fria foi instabilidade de outros países. Entendi o seu ponto, senhor deputado. Muito obrigado. Passando pelo ponto dos agulhas negras. Como o senhor muito bem disse, o Rio de Janeiro tem ruas estreitas. Não é uma cidade projetada para o uso de tanques de guerra, armas completamente desproporcionais por qualquer direito internacional humanitário para ser usada contra a população civil. Os agulhas negras são um regimento do Exército e o Exército tem, entre suas funções, auxiliar na manutenção da lei e da ordem. A presença dos agulhas negras, se alguma coisa, garante a estabilidade no Rio de Janeiro. Continuando, a instabilidade internacional é algo ao qual todos os estados estão sujeitos. As posturas que o Estado toma frente a isso é que são um problema. E o endividamento externo que o governo brasileiro assumiu foi um problema. Por quê? Porque quem paga essa dívida não é o governo. Quem paga essa dívida é o povo, é esse trabalhador. Os senhores falam de geração de emprego. Grande coisa ter emprego se a sua renda relativa diminui. De que adianta você estar empregado se cada vez mais há mais impostos, há mais tarifas, há mais taxas, há mais inflação? Você tem mais dinheiro, o seu dinheiro compra menos, você está numa situação pior.
Por favor, senhora deputada. Senhor deputado, o senhor entende que seria importante que o plano de metas e que isso pressupunha uma reestruturação de Brasília de forma econômica e que o problema do endividamento Muito obrigado, foi senhora João deputada. Goulart? Muito obrigado. Como a senhora muito bem disse, reiterando um ponto trazido pela primeira defesa, a economia é algo orgânico, é algo complexo, é algo que tem diversas facetas. Brasília trouxe amplo endividamento. Concordamos. Foi o único fator de endividamento? Claro que não. O plano de metas envolvia todo o país, envolvia rodovias, envolvia vários outros quesitos. Mas a questão é, em sabendo que nós precisávamos tanto de rodovias, como a extensão da oposição levanta, sabendo que nós precisávamos tanto de estrutura, de emprego, por que gastar numa capital em vez de gastar diretamente em projetos em todas as outras regiões do Brasil que lidam com emprego, que lidam com estrutura? Nós criamos uma obra que direcionava isso para o centro do país, e o senhor deputado da extensão diz que isso valoriza a soberania, porque nós precisamos defender o centro, porque o litoral é frágil. Senhores, não estamos mais no século XVIII, no século XVII. Navios não são mais tão importantes, por quê? Porque as principais armas que utilizamos na guerra, como a nossa cavalaria aérea, são as aeronaves, e bombas chegam no centro do país, bombas chegam no litoral, bombas chegam em qualquer lugar, e como o meu colega da extensão muito bem apresentou, bombas destroem Brasília com muito mais facilidade do que outras cidades dotadas de relevo, porque Brasília não tem um relevo natural capaz de barrar as ondas de choque. Uma bomba que cai em um bairro em Brasília devasta o máximo possível. E isso, para uma capital nacional, é algo absurdo. Brasília tem que se focar na segurança como uma capital, porque se ela for tomada, acabou. Brasília não consegue fazer isso, e isso é um erro em sua construção, e é um dos motivos pelos quais ela não deveria ter sido construída. Temos alternativas melhores. O relevo do Rio de Janeiro auxilia mais na contenção de ameaças assim do que o relevo de Brasília. E, senhores, é interessante levantar aqui alguns outros pontos que foram trazidos. A senhora deputada da primeira oposição também fala que Brasília é uma cidade, é uma mulher linda, que o Brasil tem um plano e esse plano é o futuro. Senhora, o Brasil poderia ter diversos planos. Por que Brasília? Os senhores nos falam, Brasília é moderna, Brasília é interessante, Brasília é diferente, mas Brasília é custosa, Brasília é inútil, Brasília é insegura, Brasília não é uma boa capital e não deveria ter sido construída. Podemos voltar aqui num outro ponto que foi abordado pela extensão da defesa. Nós tivemos a transferência de funcionários públicos. Não apenas isso gera mais custos econômicos para o governo, como isso gera custos sociais. Uma pessoa ambientada ao Rio de Janeiro, que tinha toda a sua convivência lá, sua família é deslocada forçosamente para Brasília para trabalhar numa repartição, porque o governo decidiu que o Brasil deveria se centrar em outro ponto, em 5 anos, que é um período extremamente curto de tempo. Nós não tivemos uma consulta pública para perguntar se a população queria essa transferência. O que nós temos aqui é uma torre de marfim em que os nossos gloriosos feiticeiros políticos fazem a mágica da política brasileira, principalmente a mágica de fazer o nosso dinheiro desaparecer, e essa cidade não deveria ter sido construída nesses termos, como muito bem provado pela nossa bancada. Obrigado. Boa tarde a todos, eu suponho que seja de tarde. Eu gostaria de cumprimentá-los, é um grande prazer estar aqui e poder contribuir para um debate tão acalorado e gratificante como este. Primeiramente, eu gostaria de destacar alguns pontos que foram trazidos aqui durante este debate, alguns pontos que foram extremamente relevantes, que eu vou destacar, e dizer para os senhores adjudicadores, nobres adjudicadores, que a nossa bancada de oposição, especificamente de segunda oposição, a gente ganhou esse debate. E eu vou dizer quais são os principais motivos. Quais foram os principais embates que surgiram neste debate aqui presente? Eu diria, primeiro de tudo, acerca do custo econômico. Ora, as bancadas da defesa entraram em contradição. A primeira nega a validade da capital de Brasília. A segunda já aceita, diz que é uma capital boa, que é bonita, que é tal, mas o custo foi muito grande. Ora, a gente sabe que a primeira bancada da defesa, ela entrou em contradição acerca do custo econômico. Por quê? Porque ela disse que você não podia associar um fato isolado. E acerca disso, a bancada da oposição, da primeira oposição, levantou o ponto acerca de João Goulart e Jânio Quadros. Ou seja, ela entrou em contradição nesse ponto. Então, o custo-benefício, ele é proveitoso e ele é considerado porque vários motivos foram trazidos, especificamente pelo meu nobre deputado Pedro Mota, da minha bancada da oposição, que foram custos-benefícios que superam qualquer gasto que foi tido na construção da cidade de Brasília, na transferência da capital. Pois não, senhora deputada? O fato de ser bonita necessariamente compensa o custo e a gente já provou que o custo é alto. Eu quero saber o benefício.
Obrigado, deputado, eu já reconheci. Eu já disse a você que o custo-benefício não se dá apenas pela beleza da cidade de Brasília, mas sim pelos pontos que eu vou apontar que o meu deputado Pedro Mota, ele trouxe para o nosso debate, que são, por exemplo, a questão do desenvolvimento econômico. Ora, você teve um custo econômico alto, mas que foi refletido posteriormente, a longo prazo, em um desenvolvimento econômico, que se deu através de quê? Por exemplo, o fato da equidistância que foi gerada acerca da transferência para a capital do meio. Você tinha uma superpopulação, você tinha uma grande concentração de poder político e poder econômico em Rio de Janeiro, que era algo extremamente perigoso, que só foi levantado por ele, acerca da segurança. Percebam um tempo de estabilidade, de Guerra Fria, e atual também. É extremamente inseguro você manter uma capital concentrando poder político e econômico no litoral. Por quê? A bancada da defesa, a segunda especificamente, tentou refutar isso, dizendo que, hoje em dia, com as novas tecnologias, poderia haver bombeamento do mesmo jeito. Mas percebam que a capital, concentrando-se no meio do país, ela impede o bombeamento, porque na medida que uma aeronave ela se aproxima do meio do país, o nosso sistema de aeroportos, ele verifica aquela aeronave e ela vai impedir na medida em que ele vai se aproximando do centro. Já quando ela é no litoral, não. Por quê? Porque está no mar. Está no oceano, e você não pode impedir. Na medida que ele entra no território brasileiro, já é notificado e já é impedido. Então, percebe que a segurança brasileira, a soberania do nosso país, ela é aumentada na medida em que nós aumentamos a segurança e nós aumentamos o desenvolvimento econômico. Mas, especificamente acerca do desenvolvimento econômico, eu gostaria de destacar, por exemplo, alguns pontos que são extremamente relevantes para contribuir para esse desenvolvimento econômico. Por exemplo, a questão de Brasília, ela mudar o eixo do nosso país. Então, ela transfere, aí que eu trago o segundo embate, que foi bastante acalorado, a questão dos trabalhadores. Foi levantado pela primeira oposição que os trabalhadores, os candangos, foram trazidos para Brasília com condições de trabalho que eram degradantes. Mas a segunda bancada da oposição foi a única que refutou esse argumento, dizendo que não, porque houve geração de emprego. No Nordeste não tinha oportunidade de emprego. Então, você tem um emprego, por mais degradante que seja, obviamente que não era tão degradante na medida de direitos fundamentais, de direitos humanos, você está numa situação melhor. Então, percebam que você tem que considerar uma relatividade dos direitos trabalhistas da época. Então, essa população que passavam fome, passavam pobreza, passavam seca e miséria no Nordeste, puderam ter a oportunidade de trabalhar em Brasília. E, na medida que eles se mudaram, eles conseguiram uma oportunidade, conseguiram desenvolver, conseguiram gerar riqueza para o nosso país. E esses empregos, eles não foram só instantâneos, momentâneos. Eles são gerados ao longo até a atualidade. Então, percebam que a geração de empregos é constante. Ela se perpetua e ela se mantém na medida em que você mudou esse polo da capital. Então, perceba, além disso, foi dito aqui, por exemplo, a questão da história e da cultura que você desconsiderou do Rio de Janeiro. Ora, meus amigos, a história e a cultura, ela não é fixa, não é concreta. Você quer manter a história e a cultura para sempre do Rio de Janeiro? Por acaso a gente não pode mudar, ter uma transferência de história e cultura? A gente deve manter sempre as mesmas concepções históricas e culturais, a manutenção da hegemonia do Sul e do Sudeste. A gente não pode transferir algo da história do nosso país para outros setores, fazer de modo mais proporcional, porque caso a capital permanecesse em Rio de Janeiro, com certeza, meus amigos, nós teríamos mais questões relacionadas a polos, a preconceitos que poderiam surgir acerca dessa concentração de poder econômico e político, que foi evitada a partir da transferência da capital. Além disso, a cultura não é aquela cultura só, aquela cultura de alta classe, daquela cultura dos maiores, como, por exemplo, que foi citada acerca dos palácios de Janeiro. A gente sabe que o argumento trazido pelo governo acerca de que isso gerou um lado negativo econômico, um legado negativo econômico para o Rio de Janeiro, é falso. Por quê? Porque esses palácios, essas estruturas, essas instituições que existiam no Rio de Janeiro, elas foram aproveitadas em termos de turismo, em termos de empregabilidade, em termos de geração de riqueza para o próprio Estado. Então, percebam que não há esse legado. É um grande salto lógico você dizer que um fato que aconteceu em Brasília, naquela época, pode se repercutir acerca economicamente nos dias atuais. Além disso, poderia destacar, por exemplo, que foi levantado pelo nobre deputado Pedro Mota, acerca da redistribuição populacional. Perceba que se a gente mantesse a capital do Rio de Janeiro, a gente ia ver uma grande concentração populacional, uma superpopulação, de modo que isso ia agravar problemas que a gente sabe que a urbanização ela provoca, como, por exemplo, o aumento da criminalidade, o aumento dos tráfegos, do trânsito, que ia conseguir
que ia ficar de modo que não poderíamos controlar. Então, essa redistribuição ela foi positiva para o país, porque ela garantiu com que a harmonia da população brasileira fosse redistribuída, de modo que você evita conflitos ocasionados pelas superpopulações. Então, percebam, o argumento de que isso teria um custo social, de que isso foi para evitar, por exemplo, como foi dito pela segunda defesa, teria a Torre de Marfim para você evitar pressões políticas, é uma inverdade, porque, como já foi dito, Brasília ela tem uma praça que é justamente para manifestações, e a população de Brasília ainda mantém uma pressão política, por mais que menos que Rio de Janeiro. Então, a pressão política existe e ela continua. Então, você não pode negar que ela ainda interfere, que ela ainda é positiva. Então, isso é algo que nós percebemos e nós devemos considerar, e é por isso que a gente deve considerar e ganhar esse debate. Obrigado a todos. Então, no segundo lugar, entre o terceiro e o quarto, teve uma pequena diferença, realmente pequena diferença. Caso vocês tenham alguma dúvida depois dessa indicação, vocês podem fazer qualquer pergunta. E, em quarto lugar, a Daça e Letícia. Em terceiro lugar, só peço com o nome. Vocês. Em segundo lugar, Lucas e a dupla dele. E, em primeiro lugar,